Olá pessoal, aqui é Regina. Neste vídeo vou mostrar as técnicas para fazer massa doce para quiches e tortas. Você vai entender a importância da sequência dos ingredientes e as suas funções na massa. Conhecendo as técnicas, você estará apto a fazer com sucesso a massa doce e a identificar falhas e aplicar soluções. Se este vídeo for interessante para você, deixe seu like. Se não gostou, diga o motivo, queremos evoluir. Mas se você gostou, tendinite no compartilhamento. Gente, temos muita informação, vem comigo! Pessoal, é fundamental a utilização da balança de cozinha, porque uma variação de farinha de trigo a mais deixará a massa seca, um acréscimo de líquido e ela ficará pegajosa. E com a balança, você garante a reprodução dos seus produtos com a mesma qualidade e mantendo um padrão para suas vendas. Primeiro, vamos misturar os ingredientes secos. Pessoal, tanto na massa doce como na salgada, não devemos misturar todos os ingredientes de uma vez. Você vai entender o porquê. Sendo assim, misturamos o açúcar e a pitada de sal na farinha. A função do sal é realçar o sabor. Feito isso, vamos adicionar a manteiga ou margarina gelada cortada em pequenos cubos, misturando com os dedos até formar uma farofa grossa com pequenos flocos de manteiga. Esses flocos vão auxiliar na crocância da massa. Pessoal, a manteiga, ela enriquece o sabor da massa, mas o custo é bem maior. Então, para você que está iniciando, utilize a margarina, 80% de lipídios. Eu recomendo a marca Amélia. Agora, quando eu falo 80% de lipídios, é porque contém menos água. E uma grande observação, nunca utilize a margarina cremosa, porque ela não dá a estrutura que precisamos na massa. Tá legal? E por que tem que estar gelada e cortada em pequenos cubos? A função da manteiga gelada é revestir a farinha de trigo para dificultar a formação do glúten e também para termos uma massa crocante. Se a manteiga estiver quente e amolecida, ela será absorvida pela farinha, tornando uma massa mais dura e menos crocante. E o objetivo de cortar em pequenos cubos é criar os flocos de manteiga na mistura com a farinha com mais rapidez para não derreter e ter mais uniformidade. Esses flocos vão tornar a textura escamosa após o cozimento. Se você observar que a manteiga está amolecida, cubra com plástico filme e leve para a geladeira no tempo suficiente para gelar. Tudo isso é para ter uma massa deliciosamente crocante. Porém, não ficará crocante se você trabalhar muito a massa, principalmente após a adição dos líquidos. Gente, o ovo é considerado líquido. Ele atua dando liga e também adiciona cor e nutrientes à massa. A clara tem 90% de água e a gema 50% de água em sua composição. Mas por que não podemos sovar nossa massa? A resposta é que não queremos desenvolver o glúten. Mas o que é glúten? O glúten é uma mistura de proteínas contida na farinha de trigo. A formação do glúten ocorre quando misturamos água nessas proteínas e elas se unem formando filamentos de glúten. No entanto, a água gelada é absorvida com menos facilidade. Gente, por esse motivo que tem profissionais que trabalham com tudo gelado, inclusive os utensílios. Por isso a importância da manteiga revestir a farinha antes de adicionar os líquidos. Da mesma forma, adicionar o açúcar na farinha antes dos líquidos, porque o açúcar ajuda a absorver a água antes das proteínas do glúten, evitando o seu desenvolvimento. À medida que vai trabalhando a massa, você estimula os fios de glúten a se unirem formando uma rede elástica e viscosa, tornando a massa encolhida e dura. E não é esse resultado que queremos para a nossa massa. Nós queremos uma massa macia e crocante. Então, pessoal, na hora de comprar farinha de trigo, observe na composição o percentual de proteínas. Escolham a que tiver menos proteína. É melhor tanto para massa doce como salgada, ok? Então,
Nesse momento que formou a farofa com os flocos de manteiga, nós vamos adicionar a gema, sem trabalhar muito a massa, formando um aglomerado uniforme. Observou a importância da ordem dos ingredientes? Faça formato achatado para facilitar o resfriamento e a abertura da massa. O resfriamento vai relaxar o glúten, reduzindo a possibilidade de encolhimento da massa. Deixe na geladeira por 30 minutos, embrulhada no plástico filme ou saco plástico para não ressecar a massa. Gente, eu prefiro abrir a massa entre plástico para não ter adição de farinha de trigo na massa. Se você puder abrir a massa no mármore ou granito, é melhor ainda para manter a massa fria. A espessura da massa para mini quiche é de 2 milímetros que eu utilizo. A importância, gente, de ter uma massa com espessura toda uniforme, além da qualidade, é também ter o cozimento todo por igual. E para isso, caso você não tenha o rolo com medidas de espessura, coloque uma régua de cada lado da massa na espessura de 2 milímetros e passe o rolo comum apoiado nessas réguas. Abra a massa do centro para a extremidade até uniformizar. Quando o plástico enrugar, levante e acomode novamente por cima da massa. Faça isso com o plástico de baixo, virando a massa. Se a massa estiver grudando no plástico, é porque não está fria o suficiente. Neste caso, embrulhe a massa no plástico e leve para a geladeira. Depois de aberta na espessura de 2 milímetros, utilize um cortador de círculo ou a boca de um copo na medida de 5,6 centímetros de diâmetro, ficando proporcional ao tamanho da forma de mini quiche. Acomode a massa no fundo da forminha, conduzindo suavemente as bordas para o seu interior, pressionando as laterais, sem deixar formar ar entre a massa e a forminha. E depois retire as rebarbas com a faca. Finalizado, leve o tabuleiro com as forminhas para o freezer. E neste mesmo momento, pré-aqueça o forno a 180 graus. O ideal é confirmar com o termômetro de forno. O objetivo de gelar a massa antes de assar é para firmar a gordura que vai auxiliar na crocância e permitir que os fios de glúten relaxem, evitando assim o encolhimento da massa. Quando o forno atingir a temperatura, retire o tabuleiro do freezer, levando ao forno para pré-aquecer por 10 minutos na grade inferior do forno. Você deve estar pensando, mini quiche precisa de pré-assar? Bom, eu pré-asso para ter uma massa crocante e firme, sem fundo úmido como se fosse uma empada. Faça o teste e depois me diga a sua opinião. Gente, regra básica: massa bem fria e forno bem quente. Ao sair do forno, deixe na grade para esfriar. Desta forma, evitará a umidade no fundo da massa. Quando for assar com recheio, utilize a grelha do meio do forno, onde as fontes de calor são distribuídas uniformemente. Já a grelha inferior é no momento de pré-assar a massa, quando pretendemos dourar o fundo. E por fim, a grelha superior utilize para gratinar. Pessoal, agora vamos falar em relação ao tempo de conservação da massa, tá? A massa crua, na geladeira, ela tem uma durabilidade de 2 dias. No freezer, por 3 meses, e no descongelamento é dentro da geladeira, tá legal? Agora, a massa pré-assada, na geladeira, dentro de um saco plástico fechado ou então no pote plástico, ela dura 3 dias. Já no freezer, por 3 meses. Agora, uma observação, pessoal. Toda massa que contém ovo deve ser mantida sob refrigeração, mesmo estando pré-assada. Tá legal? Vou deixar aqui o link do vídeo explicativo de como congelar, aqui na descrição abaixo. Obrigado por assistirem. Eu quero saber o que acharam deste conteúdo. Me contem aqui nos comentários e deixem suas sugestões. Um grande beijo e até a próxima!